Paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o seu irmão presbítero Jonatas e hoje eu venho aqui trazer mais um comentário breve, sucinto, sobre a nossa lição de número 7, que vai tratar do seguinte assunto: o ministério de Eliseu. Eu tenho certeza que dessa lição nós extrairemos aí muitas coisas a serem aplicadas em nossa vida, em nosso cotidiano. Amém? Pérolas que não se podem perder. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis 3:11. A nossa verdade prática vai dizer: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé, confiança ao ingrediente, e que ele opera maravilhas. Então, fé, confiança no Senhor, para que o milagre aconteça. Nosso ponto central da lição é: Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. O objetivo geral da lição: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Objetivos específicos é evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva, tá, irmão? Tira esse Sarepta, porque não é a viúva de Sarepta aqui, tá bom? Foi apenas um erro aí de digitação aí, tá bom? Então foi a viúva apenas, a viúva que se refere aqui à viúva da multiplicação do azeite. Amém? E terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Tópicos da lição. No nosso primeiro tópico, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, reis bons e maus. O segundo, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Terceiro, a predição de Eliseu se cumpriu. Segundo tópico, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro, a situação das viúvas em Israel. Segundo, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Terceiro, fé, obediência e família unida. Terceiro, a morte que havia na panela. Primeiro, a escola de profetas. Segundo, a morte na panela. Então já deu para perceber que será uma lição abençoada demais. Você não pode perder. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, seja aí participante desse projeto, dessa bênção aí. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva, a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Então essa aqui é a nossa introdução. Tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Tá bom? Só preciso aqui dar um destaque aqui, irmãos, fazer uma correção aqui apenas, uma correção básica. Não foi Eliseu, mas foi a palavra do Senhor dita através de Eliseu. Lembrando sempre que nós não fazemos nada, é Deus quem opera em nós e através de nós. É preciso sempre lembrar disso. Nós somos apenas instrumento. Primeiro subtópico: reis bons e maus. Aqui a distinção entre bons e maus reis, feita pelo autor de Reis, se dá
não pela forma de governo, inteligência ou gerência, mas sim pela forma com que eles se relacionavam com Deus. É preciso nós termos isso em mente. O comentarista, ele fez esse comentário, eu achei muito interessante, porque sobre essa distinção, quando se falava de um rei bom ou um rei ruim, o que determinava que um rei foi ruim em seu governo ou foi bom em seu governo, era como ele se relacionava, como era a relação dele com Deus. Se ele se relacionava bem com Deus, esse rei seria um rei bom, ele teria ali um reinado bom, se não um reinado ruim. Então aqui nós vamos entender que nessa lição, pela primeira vez nós vamos aí falar, pela segunda vez nós iremos falar de um rei que fez a coisa certa, que fez coisas boas diante de Deus. O que indica ou assinala que um rei era mau era a desobediência às leis de Deus, o desprezo por Deus em seu culto e a adoração a ídolos. Quando se falava disso, já indicava que esse rei havia feito ali o que era mal aos olhos do Senhor. Esse rei era denominado mau. Por quê? Porque promoveu a idolatria, porque andava pelos caminhos de Jeroboão, fazia o que era mal aos olhos do Senhor e mantinha distância do Deus de Israel. Não tinha relacionamento com o Deus de Israel. Então esse rei era denominado um rei ruim, um rei mau. Amém? Creio que ficou claro esse ponto aqui. Segundo, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom vão à guerra contra os moabitas. O rei de Edom, só para os irmãos terem em mente aí já, esse rei de Edom, ele era subordinado ao reino de Judá. Era um reino aí conjugado ao reino de Judá. Eles serviam, era subordinado a Judá. Serviam juntamente com Josafá. Tá bom? Então, não eram 3 reis distintos. Nós sabemos que a ideia aqui, o contexto aqui é de divisão. O reino dividido. Ali os reis, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Para Jerusalém, para Judá. Enquanto 10 tribos ficavam ali em Samaria. Então, quem eram esses 3 reis? Primeiro, Jorão era o 9º rei do norte. 9º rei do norte, filho de Acabe. A Bíblia vai mostrar que esse rei, ele não foi igual a Acabe, seu pai, e nem igual a sua mãe. Mas também não foi um bom rei, porque ele andou nos pecados de Jeroboão, o primeiro rei do norte. Que andou em idolatria, construiu bezerros. Quando diz que ele não foi igual ao seu pai, fala no nível de perversidade, o nível de malignidade, porque Acabe e Jezabel não eram apenas idólatras, apenas não promoveram idolatria, mas eles eram malignos por essência, fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então, dá-se a entender que Jorão não herdou toda essa malignidade, mas que fazia o que era mal aos olhos do Senhor também. Cabe. Então a motivação foi o medo que fez ali Jorão procurar fazer novamente lá uma aliança, mesmo que temporária, com Judá. Mesmo que essas tribos, lembrando, por motivo desse desacordo entre eles, que promoveu aí essa divisão entre eles não se falavam, não se comunicavam, era uma tribo que vivia distante da outra, era eles lá, Judá lá, enquanto a tribo o reino do norte ficava no seu lugar ali.
Amém? Então eles não se uniam, mas por medo dos moabitas, Acabe, ali Jorão, filho de Acabe, ele entra em contato com Josafá de Judá. Esse medo fez eles se unirem. E Jorão ali envia ali mensageiros a Josafá a fim de conseguir recurso para a guerra, para guerrear, fortalecer ali o seu exército, fortalecer o seu reino para poder combater os moabitas. Então essa união foi promovida pelo medo e não por um amor, por um sentimento de reconciliação. Amém? Então Josafá reinava sobre Judá nesse mesmo tempo. Foi o 4º rei do sul. Foi um rei aprovado por Deus, por promover a adoração ao verdadeiro Deus Javé. Então Josafá era a luzinha, a única luzinha que apareceu ali, depois de Eliseu, a única luzinha que estava acesa ali ainda em Israel. A luzinha de esperança, que mesmo diante de todo esse cenário caótico de idolatria, Josafá manteve a adoração ao Deus verdadeiro. E tanto que isso é bem visto, que quando Jorão vai procurar Eliseu para poder consultar ele por mandado ali de Josafá, que Eliseu na mesma hora responde duramente Jorão, por se tratar de Jorão, alguém ali que era idólatra, que negou a vontade de Deus por diversas vezes. Então Eliseu mostra uma certa dureza, respondendo o seguinte, aqui no capítulo 3, versículo 3. Eliseu, porém, disse ao rei de Israel, que era Jorão: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Ele está se referindo a Baal e a Zera, que era de Acabe e de Jezabel. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor reuniu estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem daria atenção. Então ele recebeu Jorão, porque Josafá estava perto, para ver como que esse rei Josafá, pela sua conduta, pelo seu governo, pela sua atitude de promover a adoração verdadeira, ele alcançou o respeito de Eliseu. Então, era um homem que foi bem visto pela sua atitude. Pequena atitude que mudou ali a sua visão, a visão de Eliseu em relação a tudo que estava acontecendo naquele momento ali. Edom era o reino, como eu já disse, que era dependente de Judá. Mais uma vez, o problema dos altos tributos foi motivo dessa rebelião, porque vai dizer aí, no comentarista colocou, que foi a rebelião dos Moabitas agora foi ocasionada pelo aumento ali, pelos tributos altos. Então eles se rebelaram contra Israel e estavam arquitetando para poder atacar a Israel. Então quem eram os Moabitas? Já falei sobre os reis, e quem eram os Moabitas? Moabita era um povo nômade que vivia de saques, de fruto, de furtos, extorquia, matavam, um povo aproveitador, assim como os amalequitas, viviam de invasões. Era um povo nômade que não tinha habitação permanente. Era um povo ruim, um povo que matava porque valorizava mais as coisas do que a vida. Os moabitas foram os filhos de Moabe,
um filho gerado por uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Sua filha, os irmãos devem se recordar desse episódio, quando a filha de Ló se depara com a destruição. A sua mãe havia virado uma estátua de sal, porque olhou para trás. E agora, elas, diante daquele cenário, elas imaginaram que Ló, por ser já um homem de idade, ficaria sem herdeiros. E como sabiam que isso era vergonhoso, embebedaram, pensando estar fazendo uma coisa certa, mas embebedaram ali com maldade o seu pai e tiveram relação com Ló. Então uma teve relação primeiro e depois a outra, e as duas engravidaram. E o filho, Moabe, veio da filha mais velha. Então é um fruto de um pecado gravíssimo. Um fruto de um pecado de incesto ali, promovido ali pela filha mais velha e a filha mais nova de Ló. Então, fruto de pecado é uma aplicação que eu gostaria já de deixar para os irmãos. Fruto de pecado não pode gerar bons frutos. Fruto de pecado é a morte. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Os moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus. E fazendo aqui uma analogia, o pecado, sem dúvida, sempre será o nosso maior inimigo, o qual sempre precisaremos lutar e vencer. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu tenho certeza que Deus irá nos dar força, Deus irá sempre nos ajudar nessa guerra. Terceiro, a predição de Eliseu se cumpriu. Eliseu previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. 2 Reis 3,17. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Isso porque é o nosso Deus. Nosso Deus, ele não precisa da matéria-prima para poder criar nada. Deus, ele não precisa da matéria-prima para formar nada. Romanos, capítulo 4, versículo 17, vai dizer que Deus chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência aquilo que não veio a existir ainda. E foi assim que ele criou a terra, que criou o céu, que criou os seres viventes, que nos criou também. Então, por que, aqui uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com os irmãos, parte dessa predição de Eliseu aqui, falando sobre esse diálogo que antecede a essa resposta de Eliseu. Por que Eliseu chama um tangedor? Eliseu, ele chama um tangedor para poder profetizar naquele momento. É simples a resposta. Nós sabemos que os profetas, que no Antigo Testamento a relação entre o Espírito Santo e o homem não era como abundante como no Novo Testamento. Por isso, a presença de algumas expressões como porção do Espírito, frequente no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo era dado em medidas, em doses, em conta-gota. Não podia se dar com abundância. Então, por que o tangedor? Porque Eliseu precisava da inspiração de Deus para poder profetizar. Isso aqui mostrando também para nós a dependência de Deus. Isso aqui vale até para hoje. Porque mesmo que nós temos o Espírito Santo em abundância em nossas vidas, o Espírito Santo, ele não está subordinado a nós. Nós estamos subordinados a ele. De sorte que nós não temos resposta para tudo. Nós não falamos, somos usados quando queremos. Nós somos usados quando o Espírito Santo decide dentro de nós rasgar o nosso peito, rasgar
o nosso coração, queimar o nosso coração e falar o que Ele quer falar. Então, não é nós que comandamos o Espírito, Ele que controla a nossa voz, Ele controla as nossas palavras, Ele controla a nossa mente e o nosso coração, quando nós assim permitimos. Então, Eliseu precisava da inspiração, ele sabia que ele não estava naquele momento em condição de profetizar. Por isso, ele usa a sabedoria. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito linda, eu sempre guardo isso comigo. Ele nos revela algo aqui muito precioso. É uma pérola isso aqui. Porque ele chama um tangedor. Tangedor é o quê? É tocador de harpa. E a harpa, irmãos, promove o quê? Adoração. Louvor a Deus. A Bíblia diz que quando o tocador de adufe, de harpa, começa a dedilhar, começa a tocar, promover aquela adoração, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E Eliseu disse, assim diz o Senhor. Ele começa a falar. E a palavra inspiração significa sopro que vem de dentro. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem de dentro para fora. Ele vai lá no nosso espírito, chacoalha o espírito, passa para a alma até refletir do nosso exterior, até refletir no nosso corpo. A voz vem do espírito até rasgar a nossa alma. Vem do espírito e passa e sai pelo nosso corpo, através dos nossos lábios. Então nós vemos que coisa maravilhosa. Eliseu revela para nós que se nós queremos revelação da parte de Deus, se nós precisamos de uma resposta da parte de Deus, se precisamos de uma intervenção da parte de Deus, o maior ingrediente para chamarmos a atenção de Deus é a adoração verdadeira. É adorar a Deus. Ele mostra para nós que quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, Deus se inclina para receber a adoração quando sincera de coração. E assim nós temos a oportunidade de mais uma vez exercitarmos a nossa intimidade com Deus. E assim Ele atender ao nosso pedido de socorro, a nossa situação que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Então, por isso o tangedor. Deus não precisa de recursos para fazer grandes coisas. Por isso que aqui nós vemos aqui no comentário do comentarista, ele vai dizer que ele previu que haveria ali águas, né, que encheriam os vales mesmo sem chuva. Porque Deus não precisa de recurso para fazer grandes coisas. Por que a chuva, se eu sou aquele que do nada crio tudo? Para que a chuva, se tudo depende apenas de uma palavra liberada da minha boca? Para que chuva? Deus não depende de recurso. Deus não depende que nós demos uma ajudinha para Ele. Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer em Isaías 43:13 que operando Ele, quem pode impedir? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Eliseu responde a Jorão, segundo a palavra de Deus, que a provisão ia vir e que quanto aos moabitas a vitória estava garantida. O profeta nos ensina algo maravilhoso, e é que nós não devemos ouvir aqueles que deliberadamente decidiram se opor a Deus e a promover tudo aquilo que desagrada a Deus, como no caso da idolatria. Por que eu disse isso? Porque Eliseu, ele não iria atender a Jorão. E ele não atende Jorão por quê? O texto pressupõe para nós, o texto nos dá a entender que Eliseu, assim como Elias, era alguém que vivia no reino, combatendo a idolatria, pregando contra a idolatria, falando, questionando, censurando o rei ou a todos aqueles que estavam adorando aos ídolos. Então, alguém que sempre exercia resistência contra a palavra de Deus, contra Eliseu.
assim como foi contra Elias. Então é por isso que ele fala: por você eu não te ouço, mas eu ouço a Josafá. A você eu não ouço, eu só vou ouvir por causa de Josafá, porque foi Josafá que mandou. Daí nós precisamos aprender isso. Como nós precisamos aprender? Porque por ignorância, muitas das vezes nós ouvimos pessoas que são promotoras de escândalo. Nós ouvimos pessoas que são promotoras de mentira. Ouvimos pessoas que são promotoras aí de quedas, de pecado. Se nós sabemos que existem pessoas que decidiram deliberadamente pecar, fazer tudo de errado, se opor a Deus, essas pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas não devem ser ouvidas. A palavra de Deus vai dizer em Salmos capítulo 1, que nós não devemos ouvir os conselhos dos ímpios e nem se assentar nas rodas onde há os escarnecedores. Nós precisamos sempre ouvir pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que irá produzir algo de melhor em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então não dê ouvidos às pessoas que promovem mentira, mas pessoas que levam os outros a pecarem. Essas pessoas não merecem serem ouvidas, porque possivelmente essas pessoas que promovem tudo de ruim na sociedade, eles promovem entre os mais fracos e entre os mais fortes. E são essas pessoas, promotores de queda, de pecado, de escândalo, de tudo de ruim. São essas pessoas que derrubam muitos fortes, porque pegam eles em situação de fraqueza, em situação ali de fragilidade. Então tome cuidado, não ouça todo mundo. Você não precisa ouvir todo mundo. Você pode amar todos, mas tem pessoas que você precisa entender que você deve amar de perto. É possível amar de perto, mas tem outras que você precisa amar de longe, orar de longe. E Deus assim irá nos abençoar e nós continuaremos caminhando com Ele. Síntese do tópico 1. Não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis. O Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem.